Amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 21. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 21. Amém? Diz assim. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor. Amém? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco a partir deste momento, através da Tua palavra, Deus. Que o Senhor Pai cresça, que eu diminua, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, e que não sejam aqui as minhas palavras, mas as Tuas, e que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar nesta noite. Nos dá, Senhor Jesus, a mensagem, aquilo que o Senhor quer transmitir, meu Deus, para nós. Aleluias. E que estejamos todos, ó Deus, com o coração aberto, quebrantado, para receber a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, porque a Tua palavra, meu Pai, ela muda tudo. Ela muda, meu Deus, dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés, porque ela penetra na nossa mente, ela muda a nossa mente. Através da mudança de mentalidade, nós mudamos quem nós somos. E isso é a verdadeira transformação que a Tua palavra faz na nossa vida. E que nós venhamos permitir que isso aconteça em cada um de nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que toda barreira, empecilho, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, quer atrapalhar, meu Deus, a Tua mensagem, o andamento da mensagem, meu Deus, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, venha ser queimada em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Palavra do nosso Senhor aqui em Mateus capítulo 7 declara que nem todo aquele, Jesus, ensinando aos seus discípulos, e ele declara que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o que essa palavra quer dizer nesta noite? O que essa palavra nos ensina? Jesus está sendo bem claro aqui quando ele fala que as obras, elas não salvam ninguém. E se nós olharmos o contexto desta palavra aqui, Jesus está falando para que os discípulos tomassem cuidado com falsos profetas. E ele declara aqui a partir do versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Né? O Senhor ele está falando, né, sobre falsos profetas, porque o falso profeta é aquele que vai dar um falso ensinamento. É aquele que vai conduzir a ovelha por um mau caminho. Ele não vai conduzir a ovelha pelo caminho correto, pelo caminho certo, pelo caminho, né, que a ovelha precisa percorrer. Ele não vai fazer isso. Então ele fala, né, para que se tome cuidado com os falsos profetas. Mas esta palavra, né, esta mensagem aqui também alerta não somente, né, para que você tome cuidado com os falsos profetas, porque também nós devemos, né, tomar como essa palavra como um exemplo na nossa vida também. Porque o Senhor ele chama todos nós para fazer a obra dele. Então não é só um líder, não é só um pastor que está à frente de uma obra, não é só ele que vai produzir frutos, né? Todos nós devemos produzir frutos. E o Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro, que todos nós temos que fazer algo para ele. Ele fala para Pedro que Pedro teria que pescar homens, que seria pescador de homens. Então ele convida a todos a fazer a obra dele. Então a palavra não serve somente para aqueles que estão à frente, liderando, mas para todos nós, né? Para que nós venhamos tomar cuidado, porque somente as obras, elas não salvam, não é critério de salvação, você fazer obras. E o Jesus deixa isso bem claro aqui, né? Porque ele fala que muitos dirão naquele dia, né? Aqui no versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E quando nós olhamos este versículo, nós podemos perceber que essas pessoas que estão aqui dizendo isso para Jesus, eram pessoas que faziam muitas coisas. Não eram qualquer pessoas. Eram pessoas que realmente ali profetizavam, que estavam provavelmente liderando à frente de alguma obra. Eram pessoas que expulsavam demônios, sim. Eram pessoas que estavam ali, né, realizando muitos milagres. Mas o Senhor Jesus vai dizer, ele diz claramente no versículo 23 aqui, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. E por que Jesus ele está declarando isso? Por que Jesus ele declara isso? Porque no contexto aqui ele vai dizer que a árvore nós reconheceremos os frutos, né? Vocês reconhecerão a árvore pelos seus frutos. Então, a pessoa ela pode fazer muitas coisas, operar ali, fazer muitas obras, mas se não houver na vida da pessoa uma verdadeira transformação, uma transformação genuína na vida daquela pessoa, isso não adianta de nada. Não vai adiantar nada, né? Às vezes a pessoa está ali na frente da obra, está na frente né, liderando, né, uma obra, uma igreja, ou seja lá o que for, mas a vida daquela pessoa está toda torta, e ela consegue até esconder, né, das pessoas, mas de Deus ninguém esconde nada, né? De Deus ninguém esconde nada, porque a palavra dele declara que os olhos dele estão como chamas de fogo. Então ele vê tudo, ele contempla todas as coisas, o nosso Senhor. E tem outra passagem que ainda declara que nada vai ficar em oculto, que não seja revelado. Em algum momento,
né, essa pessoa ela vai ter ali os seus pecados, né, revelados para todo mundo. Em algum momento, aquilo que está escondido, aquilo que está de errado, aquilo que está errado, né, toda sujeira e podridão, isso aí vai acabar aparecendo. Nós podemos tomar um exemplo da nossa nação, por exemplo. O que nós estamos vendo acontecer na nossa nação, né, nos nossos dias? A gente já sabia, né, que tinha muita corrupção, muita sujeira, né, escondida no Brasil, e agora a gente vê que está sendo tudo revelado. Está aparecendo. Eu creio que é Jesus, eu creio que é o Senhor que está operando na nossa nação. Eu creio que Ele que está interferindo aqui, está mostrando, fazendo com que tudo isso venha aparecer. Com que toda essa podridão venha a ser revelada. Para que haja mudança, para que haja transformação. E o que nós aprendemos com esta palavra aqui? A salvação ela não é conquistada pelas obras. Em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos. Eu estou lendo o capítulo 3, é o 2. É o capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está declarando aqui? Está declarando que a salvação não é conquistada pelas obras, né? Ele está falando aqui, vocês são salvos pela graça, não por meio da fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele está deixando bem claro aqui. Vocês vão fazer a obra do Senhor, vocês podem fazer a obra do Senhor, e isso é uma ordenança do Senhor, de Cristo. Ele quer que cada vez mais pessoas façam a obra dele. Mas vocês não podem se gloriar disso. E vocês não venham se gloriar disso diante de Deus, porque isso não vai ser critério para que vocês sejam salvos, né? Então, ele está deixando bem claro. As obras, aquilo que você faz, não vão te salvar. Porque é um presente, né? É um dom de Deus. A fé verdadeira produz uma vida transformada. Aqui no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 10, diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E se nós abrirmos em Tiago, .
capítulo 2 de Tiago. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí você vai pensar, Paulo fala uma coisa e Tiago está falando outra? Tiago está contradizendo Paulo? Não. Né? O que Paulo ele declara que as suas obras não vão te salvar. E Tiago ele está dizendo que se a fé, né, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, a sua fé, quando você tem uma fé verdadeira e genuína, isso vai provar que você foi transformado. E essa transformação vai fazer com que você faça a obra de Deus. A fé genuína, ela faz com que a gente venha querer fazer a obra de Deus. A fé genuína em Jesus Cristo, ela faz com que a gente, depois de transformado, queira fazer algo para o Senhor. Então, quando fazemos a obra de Deus esperando algo de Deus, isso não vai ser usado como peso, como critério para que nós sejamos salvos. Mas quando nós confiamos em Jesus, temos fé, plena fé em Cristo Jesus, uma fé verdadeira, genuína, isso já faz com que nós sejamos transformados, a nossa vida seja transformada, e isso faz com que nós venhamos fazer a obra dele, automaticamente. Quantas das vezes nós nos pegamos falando de Jesus para as pessoas, né, automaticamente assim, só de falar. Isso é fazer a obra de Deus. Muitas das vezes você está ali em algum lugar, num ambiente, num banco, sei lá, numa escola, no seu trabalho, no escritório, e aí você conhece aquela pessoa e você começa a falar do que Jesus fez por você, da transformação que você teve, daquilo que Jesus pode fazer, dos milagres que Ele opera na nossa vida, dos livramentos que Ele opera na nossa vida todos os dias. E isso é fazer a obra de Deus, porque ali você está falando do amor de Deus àquela pessoa, e isso é automático. É isso que Tiago está declarando aqui. Se você confia, que se você tem fé genuína, verdadeira em Jesus, né, essas obras elas vão fluir da sua vida, na sua vida, e você vai ser um instrumento de Deus automaticamente. Você vai ser um instrumento de Deus aí no seu dia a dia, em qualquer lugar. Você vai servir ali de ponte para aquilo que o Senhor quer transmitir para outras pessoas. Os frutos revelam a verdadeira condição do coração. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, Mateus capítulo 7, e o versículo 16, só a parte A do versículo que diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ter alguns exemplos, né, de pessoas que tinham tudo para ter uma boa conduta,
que tinham tudo ali para ter uma vida totalmente transformada. Mas, como a palavra de Deus é clara, vocês os reconhecerão por seus frutos. Ou seja, os frutos revelam a verdadeira condição daquela pessoa, do coração daquela pessoa. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos Judas esteve ao lado de Jesus. Ele estava ao lado de Jesus, de Cristo, né? O Deus que se fez carne. E mesmo assim, Judas, ele não foi transformado, seu coração não teve nenhum tipo de transformação. Pelo contrário, e a palavra de Deus vai dizer que Judas, ele roubava. Judas teve transformação na vida dele? Ele não teve transformação na vida dele, né? Ele não teve. Saul foi escolhido, né? Foi ungido. Foi o primeiro rei ali da nação de Israel. E ele também tinha tudo, né? Porque foi o primeiro, ele foi escolhido por Deus, Saul. Ele foi ungido do Senhor também. Mas, com o passar do tempo, você vai vendo o que está no coração da pessoa. O que está no coração da pessoa. Isso vai fazendo com que essas pessoas comecem a revelar quem elas são verdadeiramente. Porque elas vão fazendo as coisas, vão levando a vida do jeito que elas querem levar, até o momento que o Senhor falou, basta, não quero mais saber de Saul. Ele não vai mais reinar sobre Israel, a sua descendência não vai reinar mais sobre Israel. Um outro exemplo também são os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles estavam ali, né, no templo, eles serviam ali no templo. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, nós vemos que em nenhum momento esses rapazes, eles tinham o coração voltado para Deus. Faziam o que estavam ali no seu coração somente, os desejos do seu coração. Só isso que eles faziam. O que davam vontade de fazer. Em nenhum momento você vê esses rapazes fazendo algo realmente de coração para Deus, para o Senhor, tendo uma vida totalmente transformada, um coração voltado para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus. Então são exemplos, né? Judas, Saul, os filhos de Eli são exemplos de pessoas que levaram condutas erradas, que tiveram condutas erradas, más condutas que em que ali você via que os frutos que eles, né, revelavam quem realmente eram eles. Pelos frutos, né, a palavra de Deus fala aqui que vocês reconhecerão por seus frutos. Então a pessoa ela pode até tentar esconder por um tempo, né? Pode até tentar esconder por um tempo, mas em algum momento aquilo ali vai ser revelado. E você vai passar a verdadeiramente conhecer quem é essas pessoas. E do mesmo jeito que nós temos maus exemplos, nós também temos bons exemplos na palavra de Deus. Né? O que falar de José? José, ele estava longe de casa, longe do seu pai, longe da sua família, mas mesmo assim José se manteve firme diante ali das tentações. Ele se manteve ali fiel àquilo que ele tinha aprendido, né? Ao que ele aprendeu,
provavelmente que ele ouviu ali do seu pai, os aprendizados que seu pai dava ali para a sua família. E ele se manteve ali firme e obediente, fiel ao Senhor. Daniel também, né? Daniel se manteve fiel ali diante daquela adversidade que veio sobre a vida dele. Pessoas ali perseguindo, né, a Daniel, buscando algo em que poderia acusar Daniel em alguma coisa, porque havia ali na vida daquelas pessoas, havia uma inveja muito grande, né, contra a vida de Daniel. Porque via que Daniel era uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito justa, uma pessoa muito correta. E quando você vê pessoas desse jeito, vai ter outras pessoas ruins que vai querer te derrubar. Se você vive dessa forma, automaticamente você vai gerar inimigos que você nem sabe que tem. Tem pessoas que não gostam de você e nem te conhecem direito. Mas tem pessoas que não querem ver seu bem. Tem pessoas que não querem ver o seu bem. Tem pessoas que querem só te passar por cima, né? Quer ver o seu mal. E quanto pior você tiver, mais essa pessoa se agrada. E é assim. Daniel, ele foi perseguido. Mas Daniel ali, ele não se curvou. Ele se manteve fiel, ele orava 3 vezes ao dia. A palavra de Deus declara que ele entrava no seu quarto, né, fechava a porta ali do seu quarto, dobrava os seus joelhos, voltado ali para Jerusalém, e todos os dias ele fazia a mesma coisa. Orava, ele falava com Deus, ele se manteve firme diante de todas as circunstâncias. Então nós vemos, né, que nós reconheceremos as pessoas pelos frutos, tanto os bons como os ruins, né? O julgamento revelará a realidade da fé. Romanos, capítulo 2. Romanos 2,6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, Apocalipse 20, 12 diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, né? Então, o julgamento revelará a realidade da fé. Quem viveu, né, ou quem está vivendo, obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo uma conduta, né, uma boa conduta diante de Deus, seguindo a palavra, vivendo a palavra, colocando em prática a palavra de Deus, tendo fé em Cristo, que é o mais importante, confiando em Jesus Cristo, confiando na sua obra, confiando naquilo que Ele fez por nós. No dia do julgamento isso vai ser revelado.
vai se revelará nesse grande dia. Aqueles que levaram a sua vida de qualquer maneira e aqueles que foram fiéis, aqueles que foram obedientes, aqueles que, seguiram a palavra de Deus e que se mantiveram firmes diante de qualquer circunstância. Então é isso, a palavra de Deus é isso. O verdadeiro cristão não é perfeito, mas vive em arrependimento. Para finalizar, vamos abrir em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 13. Versículo 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então a palavra de Deus diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Então o cristão ele tem que fazer essa autoanálise todo o tempo. Olhar para dentro de si. Tem que olhar para dentro de si. Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo, de fato, aquilo que Jesus Cristo viveu? Será que eu estou pisando no mesmo lugar que Cristo pisou? Será que eu estou, de fato, vivendo o Evangelho de Cristo na minha vida, colocando em prática aquilo que Ele me ensinou? Ou estou valorizando aquilo que Ele fez por mim, a sua morte na cruz? Estou dando o devido valor a isso? Então nós devemos examinar as nossas vidas, olhar para nós mesmos, e nós sabemos quando nós estamos errados, quando nós estamos pecando, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós, de fato, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele constrange a gente. O Espírito Santo, ele vem nos falar, ele vem nos avisar. E a gente sabe onde nós estamos errando. Então, e se não soubermos, que possamos, de fato, aqui nos examinar. Será que eu estou vivendo a conduta a conduta da palavra de Deus? Então, que possamos ficar com essa palavra, Religiosidade não vai salvar ninguém. A salvação é pela graça. A salvação não é por obras, é pela graça. Mas nós temos que continuar firmes, confiando em Cristo, plena fé em Jesus Cristo. Amém?